Bom, espero que todos estejam me escutando bem. Meu nome é Tiago, né? Eu desejo uma boa noite a todos aqui. Agradeço a presença e a paciência de todos. E a nossa proposta aqui é a gente abordar um pouquinho essa temática tão importante, comentada pelo nosso querido amigo Arnaldo, que é justamente o acolhimento ao sofrimento dos que procuram uma esperança para o futuro. Passando, né? Qualquer coisa vai me falando aí. Para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, a gente deve recorrer a algumas perguntas básicas, né? Perguntas essas que muitos de nós fazemos todos os dias que acordamos. Seriam elas: você já experimentou a emoção de frustração? Você já vivenciou injustiça ou desesperança no seu dia a dia? O que decidiu fazer a respeito dessas emoções quando elas realmente vêm à tona? Seguiu em frente ou agiu e fez a diferença realmente? E como as nossas decisões, elas moldam a nossa vida, ou moldaram a nossa vida na última década, por exemplo, para a gente conseguir identificar quem somos nós hoje, né? E qual que é o nosso real objetivo, nosso real propósito da nossa existência. Para isso, então, a gente vai seguir um pequeno roteiro aqui, baseado em 5 tópicos. Vou falar um pouquinho sobre a esperança e emoções. A gente vai relacionar a esperança junto com o Livro dos Espíritos. O coração aqui do nosso tema é o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme já foi comentado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da ação, de que maneira a gente consegue agir, modificar o nosso dia a dia, que eu acho que hoje é o grande propósito, né? Não adianta a gente ter só esperança, né? Basta, só falar, quero esperança. Não, vamos fazer por onde, né? Se a gente não agir, a gente não sai do lugar. E a esperança para o nosso futuro, em todos os aspectos. Aqui eu volto a falar de uma esperança desde uma melhora orgânica, fisiológica, até uma esperança de um mundo melhor, né? E por aí vai. Bom, para a gente falar do nosso primeiro tópico aqui, relacionando as emoções e toda essa questão da esperança, nada melhor do que a gente começar falando algumas palavras oferecidas pela nossa querida mentora, Joana de Ângeles, né? O Divaldo Pereira Franco, ele redigiu esse livro, Vida Feliz. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, acho que vai ficar melhor. Agora fica melhor. Vida Feliz. Depois eu vou ofertar aqui também todo o estudo relacionado a essa questão da esperança. E aqueles que tiverem interesse também podem entrar em contato pelo e-mail do primeiro slide. E eu posso também estar passando em PDF. O objetivo é a divulgação do conhecimento e não a retenção. Mas a Joana, ela comenta: nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar, com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é a lei de amor. Bom, são frases muito profundas. Quando a gente lê a Psicologia Profunda da Joana de Ângeles, né, e ela relaciona 16 volumes, que o Divaldo teve a oportunidade, então, de redigir junto a ela. Algumas palavras, elas são um pouquinho difíceis de entender, mas elas merecem o nosso foco de atenção e, propositadamente, são colocadas para que nós possamos refletir, para que nós possamos buscar novos significados no dicionário, para a gente aumentar também a nossa cultura, o nosso vocabulário, e isso aí vai fazer com que nós tenhamos melhores esperanças no futuro. Ela ainda faz um rapport, que o amor tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Né? Quantas situações nós já passamos, onde a gente achou que tudo estava perdido, e quando a gente vê, as coisas vêm à tona e tudo se resolve, tudo tem um motivo. Né? Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado nessa nossa labuta, nessa nossa caminhada. Mas quando a gente fala principalmente de esperança, a gente tem que saber de onde vem essa palavra, a origem dela, né? E, por incrível que pareça, não é de esperar, como muitos acham. A esperança, ela tem uma associação de 2 termos. O primeiro deles
é ter, é a ação, que a gente vai abordar lá no tópico 4. Mas é ter esperança, em latim, significa esperare, que é sempre esperar algo positivo. Nós vamos tapar o sol com a peneira, achando que não tem coisas negativas? Não. Nós precisamos entender elas como melhorias que nós podemos ter. Existem emoções positivas, existem emoções negativas, mas nós precisamos nos ater e transformar as nossas emoções em emoções positivas para conseguir achar alguma esperança no futuro que a gente quer. Esse futuro pode ser daqui a alguns minutos, quanto daqui a alguns séculos, né? Para aqueles que são espíritas, a gente, então, entende essa questão da reencarnação, da serialidade existencial, das múltiplas existências. E aí a gente precisa realmente se concentrar, não esperar só em relação à vida presente, mas sim às futuras. Esperança, então, é um sentimento, uma emoção que leva o homem a olhar para o futuro considerando condições melhores que as oferecidas no presente. A gente vê aqui 10 tipos de emoções positivas. Eu poderia ter colocado outros aqui, né? A gente vê que a esperança é apenas uma delas. Aqui uma emoção positiva, o orgulho. Mas orgulho no sentido de se valorizar, de querer algo a mais, de reconhecer bens que nós fazemos. Não aquele orgulho presunçoso. E eu coloquei propositadamente, porque depois a gente vai trabalhar o outro lado desse orgulho, que tem relação também com a esperança, que é o nosso tema de hoje. Do lado aqui eu também coloquei uma imagem do nosso querido São Francisco de Assis. E ele nos oferece uma oração, né? E nessa oração, ele pede a Deus que nós possamos ter condições de saber passar pelas labutas diárias do dia a dia, pelas nossas labutas diárias, e através dessa maturidade que nós vamos adquirindo com o passar do tempo, né, nós conseguimos melhorar o nosso condicionamento. Para aqueles que não conhecem, depois eu vou deixar como um temazinho de casa, né, mas a oração ela se resume ao Mestre: fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, e assim por diante. Mas como é que eu consigo realmente saber amar e conseguir fazer isso mais do que eu consiga ser amado? Essa é a questão que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. As emoções, do ponto de vista psicológico, né? Plagiar o nosso querido amigo, que é doutor nessa área, nos oferece grandiosos ensinamentos, mas nós podemos entender que existem, do ponto de vista psicológico, emoções agradáveis e desagradáveis, bem resumidamente. E elas têm uma origem nas experiências anteriores do ser humano, que se permitiu estabelecer essas paisagens e harmonias internas ou conflitos internos. A nossa querida Joana, ela apresenta uma terminologia chamada de sombras psicológicas, os nossos conflitos. E a partir daí, então, a gente consegue identificar essas sombras e saber trabalhar elas para que elas deixem de ser sombras e se transformem em luz no nosso caminho. Logo, quando se direciona a emoção ao bem-estar, à paz, à alegria de viver e de construir, contribuindo em favor do próximo, temos-la como positiva, nobre, edificante e realizadora. E aqui, nesse tópico, é a primeira vez que a gente vai falar aqui no tema a questão da caridade em favor do próximo. E é esse ponto aí que a gente vai ver que tudo se resume. Raramente alguém é capaz de permanecer emocionalmente positivo, né, em uma situação conflitiva, especialmente quando se atinge o ego dessa pessoa. Ela se sente ofendida e as garras saem e ela quer realmente fazer algo a mais para poder se defender. É o nosso instinto animal. Antes do Homo sapiens sapiens, lá naquela questão do Homo habilitus e outros, o nosso lóbulo pré-frontal ele não era desenvolvido. Então hoje nós conseguimos ver uma situação, ficar um pouco mais conscientes daquela situação e tomar uma decisão um pouquinho mais assertiva. Nosso cérebro reptiliano, ele encontrou agora uma coisa para ficar entre o cognitivo do ser e o ato propriamente dito. Então, ele nos segura, ele nos torna racionais.
ele nos torna mais sábios. Essa questão, né, principalmente quando a gente atinge o ego, ela irrompe automaticamente a hostilidade em forma de autodefesa, de acusação defensiva, principalmente de revide. E a gente sempre quer dar o troco. Quando, na realidade, é interessante a gente observar o que aquela situação mexeu em nós. E é isso que precisamos trabalhar. Pode-se, no entanto, evitar que se expanda esse sentimento hostil, administrando-se as reações que produz mediante o hábito de respeitar o próximo, ser indulgente, considerando o nível de sua consciência. E aqui, então, vai ser também a primeira vez que a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra, indulgente. Será que todos sabemos o que significa a indulgência? Como nós podemos ser indulgentes? Então, aqui eu vou contar uma pequena historinha, para a gente começar a mudar aqui um pouquinho. Esse aqui é o Dr. Richard Davidson, né? Acho que alguns podem já ter conhecido ele. Ele trabalha na Universidade de Winchester, nos Estados Unidos, e ele dirige o Laboratório de Neurociência Afetiva, uma das maiores instituições dessa área nos Estados Unidos. Ele detém as maiores e mais avançadas tecnologias de imagem cerebral. Então, aqui à esquerda, nós temos uma imagem de uma tomografia por emissão de pósitrons. Ao centro, a gente tem uma ressonância magnética funcional, e à direita, a gente tem uma eletrofisiologia quantitativa. Né? O que é isso? O que significa isso? Eu vou chegar aqui no nível da dúvida. O Richard, ele tem uma série de livros já escritos, né? Eu gosto muito de dois aqui. Um deles eu até trouxe aqui, A Ciência da Meditação, para aqueles que tiverem interesse, é o que está à direita da apresentação, a minha direita da apresentação, né? Está vendo? Ele faz uma parceria muito bacana com o Daniel Goleman, que é o autor do livro Inteligência Emocional, que é um dos best-sellers que nós temos hoje aí. Nós temos também esse outro aqui, ele é chamado de Atenção Plena, o Mindfulness. Então, é através desses poucos conceitos que nós conseguimos compreender um pouquinho melhor o que é a emoção e como ela se relaciona em como ter esperança, que é o que nos motiva hoje aqui. Então, o Richard, ele é conhecido como o pai da Mindfulness, que designa um estado mental caracterizado pela autorregulação da atenção para a experiência presente. É nós vivenciarmos o momento presente. O ser humano hoje é muito ansioso. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos aquilo. Existe um meme, né, muito interessante, onde tem um menino caminhando, ele olha para o lado e vê alguém de skate, ele olha para o lado, esse que está de skate olha para o lado e vê alguém de bicicleta, o que está de bicicleta olha para o lado e vê alguém de carro popular, esse que está no carro popular olha para o lado e vê alguém num carro um pouquinho mais sofisticado, que olha para o lado e vê alguém num helicóptero. É importante nós termos objetivos, metas, isso é o que nos motiva, é o que nos faz ter esperança. Mas nós precisamos viver o presente, o momento presente, sentir, entender, ver como as coisas funcionam, para que a gente consiga ficar um pouquinho mais em paz conosco mesmo. Isso aqui é uma das teses do Richard. Bom, mindfulness, então, é todo tipo de pensamento, recordação, sensação e emoção percebida no campo da atenção e são aceitas como elas são. O Richard, ele desenvolveu um estudo muito interessante, né? Certa vez ele estava fazendo uma apresentação, eu não gosto de falar aqui que eu estou dando em uma palestra, é um bate-papo. Aqui eu estou como numa posição de um facilitador, apresentando alguns conceitos, e a gente pode abordar aí. Fiquem à vontade para trocar alguma ideia, quiser fazer alguma pergunta. Também não sou dono da verdade, se eu não souber, depois eu vou pesquisar. Mas o Richard, ele estava fazendo uma palestra e, num determinado momento da palestra, alguém lá levantou a mão. Era o Dalai Lama. E o Dalai Lama, ele fez alguns questionamentos, ele ficou assim, não sabia como lidar naquela situação. Mas, enfim, os dois viraram grandes amigos. E mais tarde, eles conseguiram contextualizar melhor essa abordagem da pergunta que o Dalai Lama fez, porque ele queria entender o cérebro, principalmente daqueles que o seguiam, os seus monges tibetanos. Então, o Richard, ele estudou o cérebro de freiras carmelitas e monges tibetanos, pessoas totalmente dedicadas à prática da meditação e da oração. E, na ocasião, eles descobriram que 10% dessas pessoas, quando estavam naquele êxtase místico, né, elas apresentavam atividade no lobo pré-frontal, como eu mencionei anteriormente.
O Dalai Lama, então, ele propôs um desafio para o Richard, que é basicamente estudar a diferença entre ternura, gentileza e bondade. E em contrapartida, ele falou, eu vou te apresentar os 20 melhores monges que eu tenho de mais alto gabarito nessa questão da meditação, você estuda eles do jeito que você quer, mas em troca eu quero uma pesquisa científica em cima desses três termos. Né? A gente vê que existe uma semelhança. E daí o que ele fez? Ele pagou essa abordagem para um dos seus doutorandos, um dos seus mestrandos, né? Para pesquisar ali em qualquer literatura, achando que ia encontrar rapidamente, e para surpresa dele não existia nada no mundo que falasse sobre isso. E ele ficou assim, pasmo, né? Então, isso merece atenção. Então vamos ver o que é isso e vamos chegar a um denominador comum. E eles chegaram, né? Depois desses testes, né? E colocam um monte de fios na cabeça dos monges e tudo mais. Ele, então, começou a desenvolver uma metodologia escaneando o cérebro e ele chegou à seguinte conclusão. Todos esses sentimentos, tanto a ternura quanto a gentileza, quanto a bondade, são atos de auxílio. Isso é uma tese proposta pelo Richard. Mas existe uma diferença. A ternura, ela trata-se de um impulso espontâneo de ajudar alguém ou de minorar o sofrimento de alguém que você gosta. Geralmente um ente familiar, ou um amigo, alguém que você está próximo de você. Né? A gentileza é um ato de auxílio e trata desse mesmo impulso espontâneo. A gente vê que o texto aqui é o mesmo, de todos eles. O que diferencia aqui é o que está sublinhado. A diferença para a gentileza é que nós queremos ajudar alguém que nós não conhecemos. Seria um estranho, nós encontramos na rua. Então, se nós oferecemos uma ajuda, um auxílio, uma caridade, quer seja por meio financeiro, por meio de uma entrega de um presente, um diálogo fraterno, nós estamos praticando um ato de gentileza, não mais de ternura. Ternura é com o nosso filho, nossa filha, nossa mãe, nosso pai. E a terceira, a bondade, seria um ato de auxílio para quem a gente não gosta, para quem a gente tem uma aversão. E para o que eu cheguei e falei toda essa história, né? Porque quando a gente fala em indulgência, a gente vai lá no dicionário, a gente vê que a relação semântica que tem, etimologicamente falando, indulgência significa indulgência, que vem de bondade. A bondade é a indulgência. E está atrelado principalmente a essa questão de nós conseguirmos desenvolver um sentimento positivo por alguém que nós não gostamos ou não temos afeição. A pessoa, então, indulgente, ela não vê os defeitos dos outros, ou, se ela observa, ela evita falar ou divulgar, a fim de não humilhar. É muito difícil isso. Todos nós, eu acho que hoje, precisamos desenvolver essa competência. E no que está isso? Uma das premissas. Isso está em Mateus 7,35. Está na Bíblia, eu coloquei aqui a referência também do texto bíblico. Eu adoto a Bíblia de Jerusalém, especificamente, porque ela oferece informações adicionais sobre a cultura e a sociedade da época que a gente pode relacionar. É justamente aquela frase, né, que tem: tira a trave do teu olho antes de tirar o cisco do olho do teu irmão. Sem isso, então, a gente não consegue enxergar melhor para poder caminhar e evoluir. E quando a gente fala em indulgência, a gente também, então, chega ao nosso livro dos Espíritos. E dentre as inúmeras questões que nós temos lá, tem uma questão que eu gosto muito, que é a de número 886, onde Allan Kardec pergunta, então, ao Espírito da Verdade qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E aqui a gente aborda o processo da caridade pela segunda vez na temática de hoje. Aqui tem uma analogia ao Papaléguas, né? Para quem já viu o desenho, e não esquecer mais dessas três letrinhas, que é o BIP: benevolência, indulgência e perdão. A benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, essa máxima, ela está no Evangelho. Isso aqui é algo assim que nós precisamos desenvolver. Isso aqui está dentro do processo da reforma íntima de cada um. E por que será que a gente não consegue desenvolver? Por que eu, Tiago,
Não consigo desenvolver isso ainda. Por traços, por sombras psicológicas. E daí a gente pode recorrer à pergunta 785 do Livro dos Espíritos, que é: qual o maior obstáculo ao progresso do ser humano? E aqui a gente tem, então, as duas palavrinhas, o orgulho e o egoísmo. E aqui o Espírito da Verdade ele ainda ratifica: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual vai sempre se efetuar. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, o que do próprio mal pode nascer o bem. E a gente se pergunta, será que do mal pode nascer o bem? Dentro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de Francisco Cândido Xavier, que foi narrada pelo espírito André Luiz, um dos livros que ele tem se chama Libertação, que está aqui a fonte também. A gente tem a figura de Saldanha. Ele era um antigo chefe da falange dos obsessores. Em um determinado momento, ele se converteu ao bem, se tornando um benfeitor espiritual. Isso não acontece só num desses 13 livros dessa série do Chico, mas em outros também. Para aqueles que não conhecem, eu recomendo. É muito interessante. Seguindo aqui, ainda dentro do Livro dos Espíritos, em outras palavras, esperança também significa confiança, expectativa, perspectiva, esperar por algo, né? De tal sorte que possamos ver que a luta pela vida e os sofrimentos que passamos são enfrentados como contingências passageiras na marcha para um fim mais alto e de maior valor. E ainda dentre aqueles que tiveram a grata satisfação de poder ajudar na redação do Livro dos Espíritos, citando a Allan Kardec, que ele deveria o que ele deveria escrever, através da organização do Espírito da Verdade, como assim conhecemos, né? Nós temos Santo Agostinho. Santo Agostinho, então, de Hipona, ele tem uma máxima que é: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. Todos nós temos isso dentro de nós. A indignação, ela nos ensina a não aceitar as coisas como são. É reclamar, é ficar na relutância, é não conseguir compreender por que uma frustração está nos causando algum mal. Já a coragem, ela nos ensina a mudá-las, essas coisas como elas estão, né? Segundo a nossa própria perspectiva de entendimento e a fé que nós cultivamos diariamente. E aqui, então, a gente entra um pouquinho na questão da fé. O que seria a fé? E para nos trazer um pouquinho a fé, a gente tem que falar um pouquinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, particularmente, adoto essa versão do Evangelho segundo o Espiritismo, está na primeira versão de 2019, né? Apesar de termos outras editoras, que não a M, né? Não faço propaganda nenhuma editora, né? Mas a gente vê que essa editora, ela tem uma tradução mais atual, né? O Matheus Camargo, ele então aborda os temas de uma maneira um pouquinho mais suave, e não tem tantos termos técnicos, uma vez que ela é traduzida, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, então, ele aborda a fé, lá no capítulo 19, ele informa aquela frase máxima, né? A fé transporta montanhas. Mas qual que será a relação que existe entre a fé, a esperança e a caridade? São as três palavrinhas que a gente tem adotado até o momento, né? Pelas instruções dos Espíritos, a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. E a gente entra, então, na tal da virtude, das três virtudes teologais. As três virtudes teologais se concentram na esperança, na caridade e na fé. Essa trindade, ela é inseparável, e como uma inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres do ser humano, que encaminha o homem para o bem, sempre. A fé, ela é a base da regeneração do homem. E aqui a gente poderia, talvez, pedir uma licença para fazer toda uma nova apresentação, a questão da nossa evolução ao mundo de regeneração, né? Teremos novas oportunidades, né? Mas vamos em frente aqui. Ainda falando um pouquinho mais sobre a fé, observamos que esta fé, ela pode ser sincera ou pode ser aquela apenas dita, né? Fé aparente, como alguns informam. Então, a fé sincera, ela é empolgante, ela é contagiosa, ela age em nós, ela nos faz mais promissores. Ela se comunica aos que não têm ou mesmo não desejariam tê-la.
encontra palavras diretas, que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa só as palavras sonoras, que deixam frio e indiferente quem as escuta. Então, isso vai muito da maneira como nós falamos, da maneira como nós utilizamos a nossa intuição, as nossas palavras no nosso dia a dia. Isso aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais no quinto tópico. Mas recorrendo ao nosso quarto tópico, quando a gente fala em agir, nós precisamos entender de que forma a gente pode fazer para nós identificarmos, né, essa esperança. Não é só, como eu falei no início, nós observarmos se temos ou não esperança, mas sim desenvolver uma nova esperança para o nosso futuro. E para que a gente possa fazer isso, a gente tem que ter um entendimento do poder da ação. O que significa esse poder da ação? E aqui eu trago para vocês um livro, apesar de não ser um livro espírita, e apesar de ser um livro bem denso, mais de 600 páginas, né? Ele agrega muito valor para quem realmente quer trabalhar um pouquinho nessa questão da emoção relacionada à esperança e, sobretudo, a nos motivar um pouco mais, né? Tony Robbins, eu acho que isso aqui é o segundo best-seller dele, Desperta o Seu Gigante Interior. Ele apresenta várias técnicas, e essas técnicas podem ser implementadas no nosso dia a dia para fazer com que nós possamos adquirir um pouco mais de esperança no nosso futuro. Nós vemos que a esperança é uma habilidade para criarmos caminhos, conquistar objetivos e nos manter motivados para percorrer os caminhos. Esses caminhos é a nossa labuta diária, né? O que nos motiva a acordar de manhã às 4, fazer as nossas preces e nossas orações, talvez ir para a academia às 5, começar a tomar um café às 6, depois ir para o trabalho às 7. E outras pessoas, às vezes, invertem, fazem um pouquinho diferente, acordam ao meio-dia, ou não tem motivo para acordar mais cedo. O que as faz realmente querer viver o nosso dia a dia, né? Eu trouxe outras abordagens aqui, não sei se vai dar tempo depois de a gente comentar um pouco, mas muitas pessoas hoje em dia, elas pensam, né? Se nós não tivermos esperança, como é que... Eu acho que nós jamais nos tornaríamos pais, mães, alunos, professoras, estudantes, advogados, psicólogos, né? Nós precisamos ter esperança para ter as nossas profissões, bancário, motorista de ônibus, independente de qualquer coisa que seja, né? Essa esperança, né, ela nos traz vínculos. Por que a gente passa um creme no rosto para rejuvenescer, sabendo que todos nós vamos morrer um dia? Isso é incoerente. Por que a gente tem medo de aceitar, às vezes, o processo da velhice, por assim dizer? Qual que é a diferença entre a velhice e a experiência? O passar dos anos é uma consequência. Eu lembro que tinha uma senhora muito simpática, uma vez, 67 anos, né? Ela chegou para mim e falou assim, eu acho que eu vou estudar direito. O problema é que eu vou me formar quando eu tiver 72 anos, vou ter que fazer a prova da OAB, acho que demora um ano, se tiver sorte de passar de primeira, vou ter 73 anos. Aí eu olhei para ela e falei assim, de qualquer maneira você vai chegar aos 73, né? Se Deus quiser. Melhor então chegar diplomada, né? Antes isso do que chegar sem nada. Outras pessoas, às vezes, se autocorrompem. Eu quero aprender inglês, quero aprender espanhol, quero aprender francês, quero aprender italiano, quero aprender japonês, tantas outras línguas. Vocês não calculam, quando a gente aprende uma nova língua, as novas sinapses e os novos neurônios que fazem ligações nos nossos cérebros, que transformam todas as células do nosso organismo, né, que elas se renovam a cada 6 meses, conforme a nossa medicina aponta. Como nós nos sentimos melhor, temos mais disposição, e para isso a gente volta aqui na questão da motivação. Então, essa motivação, ela envolve acreditar que os resultados positivos são possíveis de ser alcançados, mesmo que durante o trajeto surjam obstáculos. Todo lugar tem obstáculo. Mas a gente precisa ter 2 coisinhas. Foco e determinação para tudo. Desde vencer uma doença, né, até mesmo melhorar o nosso condicionamento físico. Muita gente quer perder peso, muita gente quer falar uma outra língua, muita gente quer um trabalho melhor, muita gente quer alguém, um relacionamento melhor, muita gente quer.
O problema é que ninguém age, ninguém tem a ação de fazer o algo a mais, de sentar à noite numa escrivaninha, numa cadeira, de apontar uma estratégia, de escrever como vai fazer. Eu quero que daqui a 5 anos eu tenha um emprego tal. O que eu vou fazer 1 ano antes? E 2 anos antes? E 3 anos antes? Tem que traçar uma estratégia, né, para a gente chegar. Acho muito legal quem tem esse pensamento positivo, né? Mas se a gente for ver tecnicamente, o pensamento positivo é inútil. Por que ele é inútil? Se eu estou com uma doença grave, vou lá no cantinho e fico pensando positivo que eu vou melhorar, pensando positivo que eu vou melhorar, eu vou melhorar? Não vou melhorar. Eu preciso fazer algo a mais. É aí que surge a esperança associada a uma estratégia. Elas são superiores ao pensamento positivo. Não que uma coisa não seja adequada, mas ela pode ser melhor trabalhada. E poucas pessoas sabem disso ou fazem isso. Em momentos de transição, aumentar a esperança é indispensável, pois nos ajuda a acreditar que somos capazes de alcançar os nossos objetivos. É a esperança que nos ajuda, então, a manter o foco e a determinação. Aqui tem algumas palavras de Paulo Freire, né? E ele novamente aborda a questão do verbo esperançar. Ou seja, tem muita gente que tem esperança, né? Mas não faz por onde. Então, esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir, é levar adiante, é juntar-se com outros para fazer de outro modo algo que ainda não deu certo. Se alguma coisa ainda não deu certo, é porque nós ainda não descobrimos a maneira correta de fazer. Tem uma máxima, né, do Thomas Edison, chegaram para ele e falaram assim, caramba, você só consegue explodir a lâmpada, né? 999 vezes você explodiu a lâmpada, você não vai parar? Ele, não, você está errado. Eu consegui identificar 999 vezes de uma maneira que aquilo não funciona. Eu ainda estou atrás de uma maneira que funciona. Lá pela milésima vez, reza a lenda que ele conseguiu. E é por isso que a gente tem essa iluminação aqui hoje, senão estava todo mundo com as lamparinas e as velas acesas aqui. Né? Bom, nós precisamos, então, de acordo com o poder da ação sugerido pelo Tony Robbins, nós precisamos ter os nossos objetivos de vida bem definidos. Então, saber onde queremos chegar é essencial, a todo custo. Senão, se a gente deixar o barco ficar levando, ele vai levar a um lugar que às vezes a gente não quer. Se passam 5 anos, 10 anos, 20 anos, e às vezes a gente acaba entrando numa desmotivação. E isso não é adequado. Isso às vezes gera a questão da depressão. A depressão é uma doença, a depressão ela deve ser tratada, às vezes com medicamentos, com apoio moral, mas principalmente a pessoa ela precisa querer se ajudar, ela precisa querer sair daquela situação. Você já se imaginou como é que vai ser o dia em que você alcançar os seus objetivos traçados? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia quando a gente levanta pela manhã. O que vai ser diferente? O que a gente vai sentir e como é que a vida vai ter mudado, né? Qual será o grande marco que nos fará perceber que o nosso objetivo foi alcançado? Um dos filmes que eu apontei, a questão da mindfulness, que está um pouquinho mais do lado esquerdo, Poder Além da Vida. É um filme fantástico, eu recomendo para quem nunca ouviu. E numa das ocasiões de ensinamento do velho Sócrates, conforme é comentado no filme, eles caminham por horas e horas em montanhas. E no final de tudo, o jovem, né, que está aprendendo com esse sábio que está ali junto com ele, Sócrates é uma apologia que ele faz, porque até então não se sabe o nome dele no filme, né? Ele chega em um determinado momento, ele se frustra, porque não chega em lugar nenhum, ele está cansado, ele quer parar, e daí o tal do Sócrates fala, nós chegamos. Ele, o que é? Esse cume aqui, que eu estou vendo essa paisagem? Não, está aí no teu pé. Ele olha assim, o que é isso? É uma pedra? Você me fez caminhar durante 3 horas e meia por causa de uma pedra? Daí o cara fala, velho no sentido de dizer, porque ele é chamado de velho Sócrates. Desculpe, eu devia ter te informado isso no início da nossa jornada, para você saber o que você
teria no final dela. E ele vira as costas e sai. E é quando o garoto, então, ele tem um lapso de consciência, ele fala: a grande sacada é a jornada das 3 horas e meia, porque durante as 3 horas caminhando, ele estava alegre, feliz, escutando os pássaros, vendo a natureza, absorvendo o perfume das árvores e tudo mais, né? Ele consegue sentir o sol, a brisa, ele é feliz, ele se torna feliz, ele sente a felicidade. E aquele momento, então, é um momento, assim, do ápice, é o objetivo, propriamente dito, e não chegar ao final da jornada. Não é cruzar a linha de chegada. A jornada é que é a grande sacada, né? Nós devemos dividir nossos objetivos em etapas. Não podemos só prever a longo prazo. Isso causa ansiedade. Então, nós precisamos colocar etapas para atingir o sucesso em tudo que nós queremos fazer. E isso tem tudo relacionado à esperança. Porque através de cada um desses obstáculos que a gente vai superando, a gente precisa ser feliz, a gente precisa sentir alegria, entender o quanto foi sofrido, mas ao mesmo tempo proveitoso, né? E a partir daí, então, a gente consegue atingir os nossos objetivos. Necessitamos celebrar cada pequena vitória. Por quê? Porque isso aí gera uma série de hormônios que são liberados no nosso organismo e nos fazem ainda mais motivados para criar mais objetivos no sentido positivo, e aí temos mais esperança para um futuro que vem. Celebrar, então, as pequenas conquistas é uma forma de estimular o nosso cérebro a compreender que nós estamos no caminho que desejamos. Nós sentimos emoções positivas, as grandes aliadas do desenvolvimento de novas formas de enfrentar os problemas. Então, não é tapar o problema, o sol com a peneira, como eu falei, mas sim enfrentarmos eles de uma maneira positiva e vermos de que maneira eles estão contribuindo para o nosso progresso evolutivo. Nós podemos acordar desmotivados, com preguiça? Podemos, todos nós, um dia, mais um dia, 3 dias, uma semana, às vezes, acordamos dessa maneira, né? Mas o que a gente pode fazer nesses dias? Que estratégias podem nos ajudar? Nossos objetivos, eles devem sempre se manter claros na nossa mente. E isso está diretamente conectado às nossas emoções futuras. Então, nós precisamos realmente entender os propósitos maiores. Algumas pessoas, às vezes, têm acesso a informações de existências anteriores ou podem até planejar existências futuras. Tem tantos livros que abordam isso. O que nós precisamos hoje, do meu ponto de vista, é se concentrar no presente, para saber de que maneira a gente pode atuar da melhor maneira possível. É a questão do mindfulness associada às emoções e a esse poder de ação vinculado principalmente à esperança no futuro. E agora o nosso último tópico que a gente vai abordar. A esperança no futuro, então, é a contribuição que o Espiritismo tem a oferecer, é muito grande relacionada a essa questão. Pelo seu poder de consolar, de gerar esperança e esclarecer sobre a nossa condição humana e sua fragilidade, assim como a nossa imortalidade. E que tudo ocorre conforme as leis de Deus. E essas leis existem para que nós possamos explorar o que há de melhor em nós, mesmo que nós não consigamos enxergar isso. É muito difícil, mas isso aí depende de cada um querer ver ou não. Por essa razão que o empenho de cada um de nós em favor do próximo, olha só, novamente voltando à questão da caridade, né? Será uma oportunidade de semear a mensagem de paz nos lares e nas famílias, preparando-nos para o grande desafio que vem amanhã. Por fim, o Espiritismo nos ensina que o progresso é alcançado por meio das dificuldades que aprendemos a enfrentar e a superar. E ainda, ter esperança significa possuir a sabedoria de que tudo que temos consciência e que está ao nosso redor é passageiro. Daí aqui a gente tem aquela máxima, né, do Chico, onde Emmanuel chega para ele uma vez, ele está muito chateado, e daí Emmanuel olha para ele e fala: não se preocupe, isso tudo vai passar. E realmente passa. Passa-se uma semana, uma segunda semana, ele melhora da saúde. Na ocasião ele tinha catarata e angina, né? Questões patológicas que trazem sofrimento, dores. E nesse momento, então,
ele está numa celebração, comemorando algo, está muito feliz, e Emmanuel também aparece para ele e fala, isso também passa. Então, tudo serve para o nosso aprendizado. Saibamos lidar, então, com momentos de dificuldade e com momentos também de felicidade. E aqui, então, eu acho que a gente passou pelos 5 tópicos do roteiro. Ainda estou dentro do tempo aqui, né? Falta 2 minutinhos pelo relógio que eu estou vendo lá. A gente falou um pouquinho sobre as emoções, a questão do mindfulness, do Dr. Richard Davidson. A gente falou um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos e abordamos especificamente as questões 886 e 785, que são dentre o meu top 10 das preferidas. Eu acho que elas mexem bastante com a gente, além da 459, e essa eu vou deixar então de tema de casa, para quem quiser ver. A questão do Evangelho segundo o Espiritismo, da premissa, né? A fé transporta as montanhas. O poder da ação. Nada adianta a gente ter o pensamento positivo se a gente não agir, se a gente não fizer por onde, se a gente não estabelecer uma rotina no nosso dia a dia que faça com que a nossa vida realmente mude, se é o que a gente quer fazer. E termos, então, a nossa esperança no futuro. E aqui nós concluímos o nosso objetivo, né? Que seria, então, fazer com que todos aqui da audiência pudessem compreender, dentro dos preceitos científico, filosófico e religiosos, os aspectos relacionados à esperança que nós podemos ter, ou seja, nós já temos, e de que maneira nós podemos desenvolver esperança para um futuro próximo. Eu fecho aqui com uma pequena história mitológica, né, da Grécia Antiga. Então, reza a lenda que os deuses estavam muito irritados com os homens. Tinha uma pessoa, se chamava Prometeu, que roubou uma tocha de fogo, e a partir daí, os homens tinham um fogo em seu poder, que até então não tinha. Os homens, irritados com aquela situação, resolveram presentear, os deuses resolveram presentear os homens. E eles, então, pediram a uma mulher, chamada Pandora, que entregasse uma caixa com todo o amor e carinho. Nessa caixa, então, tinha uma frase em letras garrafais em cima dela. Não abra. E uma pessoa chamada, eu estou lendo aqui porque são nomes bem difíceis, Epimeteu, com certeza abriu a caixa de Pandora. E dali saíram todos os problemas que a humanidade tem até hoje. Reza essa lenda mitológica, né? Esses problemas são guerra, fome, destruição, pandemias, violência e por aí vai. Mas uma coisa muito importante também estava escrito nessa caixa, na parte de baixo. Tinha um símbolo de um desenho chamado esperança. E isso ali fez com que realmente os homens se motivassem e conseguissem entender o real propósito da vida de cada um deles. Bom, agradeço a paciência e a atenção de todos, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente pode trocar alguma ideia, se o tempo permitir, mas eu fico à disposição. Muito obrigado.